Meus irmãos, graça e paz, amém? Boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite no Salmo de número 91. Salmo 91. Eu gostaria que você ficasse de pé para nós fazermos a leitura desse texto. Logo após nós estaremos sentando, teremos um momento de Santa Ceia. Vamos ler todo o Salmo. A palavra de Deus nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Verso 10. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisarás o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Verso 14. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Senhor, nós estamos aqui nessa noite gratos a Ti pelo dia do Senhor, por podermos ter ouvido a Tua voz pela manhã. Certamente faremos isso também agora à noite. Obrigado pelo momento que tivemos pela manhã. E obrigado também por mais um mês que nós iremos cercar a Tua mesa e participar desse memorial da Santa Ceia. E que nessa noite, nesse momento em particular, Tu possa, através da minha vida, falar ao coração da Tua igreja, que está aqui reunida, e também os irmãos que estão nos acompanhando de forma remota, Senhor. Que Tu possa aquietar corações, que Tu possa trazer refrigério, que Tu possa exortar a Tua igreja, aconselhar a Tua igreja, e que no final o Teu nome seja glorificado. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus, Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse texto, esse salmo, ele foi o primeiro texto bíblico que eu vi por completo, pela primeira vez na minha vida. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que esse texto, esse salmo, ele fez parte, foi o texto que foi usado no dia da minha conversão. E interessante que por 3 meses consecutivos, após esse fato, a minha conversão, em todo culto que eu ia, na igreja a qual eu frequentava, sempre o culto era aberto por esse salmo. Sempre ele era aberto por esse salmo. Por quê? Porque a pessoa que fazia a abertura do culto e que me apresentou Jesus pela primeira vez, por assim dizer, ela era analfabeta. E ela não sabia, por ela não saber ler, ela tinha esse salmo decorado, e ela tinha vergonha de dizer que não sabia ler. Ela abria a Bíblia no Salmo 91, e de cor ela recitava. E por 3 meses consecutivos eu ouvi esse salmo. Mas uma coisa me chama a atenção nesse salmo, é que eu creio que ele é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. Apesar dele ser, veja que contraste, apesar dele ser o salmo mais conhecido de toda a Bíblia, ao mesmo tempo também ele é o mais mal interpretado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de você chegar em alguma casa, até de crente, e a Bíblia está aberta nesse salmo de número 91, e a pessoa que tem esse salmo, que mantém esse salmo aberto, no Salmo 91, na sua casa, acha que o simples fato desse salmo estar aberto em sua casa o protegerá.
Então ele é um salmo que para um novo convertido, como eu era na época, que quando eu lia, ele causava espanto. Ele falava em laço do passarinheiro, ele falava em peste perniciosa, em mortandade que assola ao meio-dia, e aquilo me causava medo, mas ao mesmo tempo me levava, irmãos, a refletir sobre Deus no seguinte sentido: eu sou uma pessoa, segundo esse salmo, pensava eu sou uma pessoa que nada de mal pode me acontecer, porque afinal de contas, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Então me apegava muito a esse salmo. E há pessoas ainda que assim o fazem, dessa maneira que eu terminei de relatar aqui nessa noite. Outra coisa interessante sobre esse salmo, é que ele é um salmo que nós podemos dizer, chamá-lo de um salmo órfão, ou um salmo anônimo, porque nós não podemos precisar quem o escreveu. Alguns comentaristas já atribuem a autoria desse salmo ao rei Davi, após levantar o censo sobre Israel. Mas nós não temos certeza. Outros comentaristas, até por algumas semelhanças que esse salmo tem, o 91, com o salmo 90, que é um salmo atribuído a Moisés, pela forma de escrito, por algumas coisas muito parecidas que o salmo 91 tem com o salmo 90, atribui esse salmo a Moisés. Agora, é verdade dizer o seguinte: nós não sabemos verdadeiramente quem é o autor desse salmo. Por isso que muitos comentaristas o chamam de salmo órfão ou salmo anônimo. Mas uma coisa me chama a atenção também nesse salmo. O grande pregador, Charles Spurgeon, ele diz o seguinte acerca desse salmo. Preste atenção, por favor. Ele diz o seguinte: em toda a coleção não há salmo mais animador. O seu tom é elevado e se sustenta alto do começo até o fim. No Salmo 91, a fé está em sua melhor performance e fala a fé com nobreza. Interessante, meus amados irmãos, que o povo de Deus, a igreja, ela sempre enfrentou perigos. Se você for olhar a trajetória da igreja no século XIX, por algo em torno de 60 anos, a igreja teve que conviver com pandemias. Entre elas, a peste negra. E uma coisa me chama a atenção: que a igreja não se escondeu, que a igreja não se isolou, que a igreja não ficou com medo. A igreja não agiu de forma irresponsável, mas a igreja também não agiu de forma, irmãos, digamos assim, covarde. E nós estamos vivendo há quase 2 anos um período muito difícil para nós, que estou dizendo, nossa geração nunca enfrentou. E eu conheço muitas pessoas em pânico, pessoas com medo, pessoas que há 2 anos não conseguem sair de casa. Uma coisa me chama a atenção na rua onde eu moro, que há pessoas que varrem a rua 12 horas da noite, 10 horas da noite, para não ter contato com ninguém, não conversam com ninguém, não saem para canto nenhum, com medo, com temor, com pavor. Há pessoas da família da minha esposa que ligam para ela em pânico, até hoje em pânico, não conseguem viver, não saem de casa para absolutamente nada. E há pessoas cristãs que vivem assim também. Por isso que eu creio, sabe, que para o período que nós estamos vivendo, nada mais, irmãos, acalentador do que nós meditarmos nesse Salmo de número 91. Porque esse Salmo de número 91, ele também foi muito usado durante e pós o cativeiro babilônico para animar pessoas que se encontravam desanimadas, com medo, entre outras coisas. Interessante, ele se divide em 2 partes praticamente. Do verso 1 até o verso 13, é o salmista falando. Do verso 14 até o verso de número 16, é Deus quem fala, Basicamente essa é a divisão desse salmo. E uma coisa me chama a atenção nesse salmo também. Esse salmo, ele não é sobre anjos. Esse salmo, a ênfase dele não é sobre catástrofe. Esse salmo, a pessoa principal dele é Deus. Esse salmo, ele não está aqui para falar sobre as catástrofes da vida apenas, para enfatizar isso,
para enfatizar o ministério de anjos, não. Esse salmo ele está posto na Bíblia aqui, e o grande protagonista desse salmo é o próprio Deus. Então, eu gostaria de colocar um tema aqui nesse salmo: vivendo sem medo. Vivendo sem medo. E esse salmo ele me apresenta, ao meu ver, pelo menos 5 perigos da vida real. 5. E eu chamo a sua atenção para a parte B do verso 3 e o verso 6, nós vamos reler. Verso 3, parte B apenas. Ele fala sobre a peste perniciosa. E o verso 6 ele diz: nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O primeiro perigo que esse salmo expõe para nós, ou coloca para nós, e que a vida também nos coloca quase todos os dias, qual o primeiro perigo? Segundo esse salmo, as doenças mortais. Veja que coisa. O que o salmista tem em mente aqui, quando, por exemplo, no verso 6, ele está falando da peste que se propaga nas trevas, da mortandade que assola ao meio-dia. O que é que o salmista tem em mente? Com certeza são as doenças incuráveis. Com certeza são as pragas mortais. O que é que ele tem em mente aqui? Doenças que causam luto, doenças que levam as pessoas que são acometidas por ela à morte, ou podem levar à morte. E você me perguntaria naquele tempo, que doenças eram essas? Possivelmente o salmista tinha em mente a lepra, ou quem sabe alguma bactéria, ou algum vírus. Mas uma coisa me chama a atenção, e ele é muito claro nisso aí: é alguma coisa, irmãos, é alguma coisa que acontece, né? E ninguém enxerga. É algo que vem e de repente está à nossa porta, está batendo na nossa casa, adentra na nossa casa, e nós não temos controle sobre isso. Há 2 anos atrás, alguém espirrou na China, e ninguém sabia de nada. E após 2 anos, estamos aqui todos nós, exceto eu que estou pregando, de máscara, mantendo distanciamento social, usando álcool em gel, sendo vacinados, né? Um espirro que aconteceu há 2 anos atrás lá na China, chegou até nós, bateu a nossa porta, algo o quê? Que ninguém enxergava, que ninguém conseguia ver, que ninguém percebeu, mas de repente chegou na nossa vida, é real na nossa vida. São as doenças mortais, é aquilo que nós não temos controle sobre ela, é aquilo que nós às vezes não sabemos nem o que fazer. Então esse é o primeiro perigo que esse salmo coloca diante de nós. Veja como esse salmo é atemporal, é para hoje. O segundo perigo que ele coloca para nós, o verso 5, a parte B, eu chamo a sua atenção para ele, e o verso 12 também, a parte B. Verso 5, parte B: nem da flecha que voa de dia. 12, parte B: para que você não tropece em alguma pedra. Se o primeiro perigo são as doenças mortais, o segundo perigo que a vida coloca sobre a nossa vida, que a vida nos impõe, são as circunstâncias inesperadas, os imprevistos. Todos nós que estamos aqui já fomos acometidos por uma doença que causou morte de muitos. Há quem diga aí que a Covid matou mais de 630 mil pessoas aqui no Brasil. Eu já tive 3 vezes. Pensava que não ia ter nenhuma vez. E também nós somos acometidos por essas circunstâncias inesperadas, que ele chama de flecha que voa de dia, e de uma pedra que a gente pode tropeçar nela a qualquer momento. Ou seja, são os imprevistos da vida. É algo fortuito, é algo que não estava na sua agenda, é algo que você não planejou, é algo que você não esperava. E interessante que essas coisas podem ser até fruto da irresponsabilidade dos outros. Veja que coisa interessante. É algo que vem e lhe atinge, que você não contava, e até você se preveniu para que isso não acontecesse, mas infelizmente às vezes acontece. Vamos para a prática. O que é isso aqui? A flecha que voa de dia e a pedra que nós tropeçamos sem ver. O que pode ser isso para nós?
uma bala perdida. O que pode ser isso para nós? E a gente vê muitos casos como semelhante a esse que eu vou dizer agora. Famílias inteiras, que mesmo vindo para um culto cristão, tem a vida ceifada de toda a família ou de alguns, por um bêbado ao volante. Mas não vinha para um culto, não estava vindo para, entre aspas, a casa do Senhor. Como é que o incrédulo, como é que alguém que enche a cara de cachaça, me desculpe o termo, bate em uma família de crente, ao invés de morrer o embriagado, morre a outra família de crente? Como explicar isso à luz do Salmo 91? São os imprevistos da vida. Um atropelamento. Você já pensou sobre isso? Quando o salmista diz aqui, a flecha que voa de dia, né? Isso me chamou muito a atenção. São as notícias trágicas, irmãos, que chegam, não mandam nem aviso para nós, de repente estão batendo a nossa porta. A perda de um familiar. Pessoas que de repente, são noticiadas de que sua filha foi estuprada por uma pessoa de dentro de casa, por um tio, por um primo, e essa pessoa é crente, essa pessoa é cristã, essa pessoa é temente a Deus. Como isso acontece numa família de um cristão? Como explicar isso? Como conviver num mundo assim? Você tem 20, 30 anos de casado, colocou todos os teus sonhos no teu matrimônio, e de repente teu cônjuge olha para você e começa a falar em divórcio. Como explicar isso, meu irmão? Como explicar um casamento que você jurava que ia ser a antessala do céu, e você viu que está no porão do inferno? Como explicar Deus? Onde é que está Deus na minha vida? Como é que eu explico Deus à luz do Salmo 91? E essas coisas estão me acontecendo. Por quê, Senhor? Você já se questionou dessa maneira ou você é um lunático? Eu já. Como olhar para o Salmo 91 e ver essas coisas? Ou não ver? Terceiro perigo, e esse aqui é muito real hoje em dia. Eu chamo a sua atenção para a parte A do verso 5 e o verso de número 15. A parte A do verso 5 diz o seguinte: você não terá medo do terror noturno. Vou repetir: você não terá medo do terror noturno. E no verso 15 ele diz o seguinte, olha: ele me invocará e eu lhe responderei aonde? Na sua angústia. Quais os perigos que nós estamos expostos? Doenças mortais, o primeiro. Imprevistos, o segundo. E o terceiro aqui, à luz desses dois textos que nós citamos, a parte A do verso 5 e o verso 15, quando fala em angústia. Qual é o terceiro perigo que a vida nos coloca? Os transtornos psicológicos. Sabia disso aqui? O pavor da noite, né? Há pessoas que quando a noite vai chegando, ela vai se fechando, ela tem medo. São pessoas, irmãos, que vivem com ansiedade, com síndrome do pânico, pessoas que vivem, irmãos, estressadas. Por quê? Pelas intermináveis tribulações que têm vivenciado na vida. Então esse terceiro perigo, ele é muito real. E eu tive a preocupação de estudar o que acontecia no Brasil antes da pandemia. Olha os dados que eu tenho aqui para vocês, são de fontes seguras. Até antes da pandemia, o número de depressivos no Brasil cresceu 20%. Eu não sei se você sabe, mas os remédios mais consumidos no Brasil são antidepressivos, analépticos, ou seja, que são drogas que estimulam o sistema nervoso central. Em terceiro lugar, os sedativos. Em quarto lugar, os ansiolíticos, ou seja, remédios para controlar a ansiedade.
Até antes da pandemia, o Brasil era o país da América Latina com o maior número de pessoas estressadas. Para seu conhecimento, até antes da pandemia, 6% da população brasileira, meus amados irmãos, sofriam com depressão. E 9,5%, né, com crises de ansiedade. Isso tudo antes da pandemia. E outra coisa, outro fato interessante, 13 mil pessoas por ano ceifam a vida no Brasil se suicidando. Olha os perigos que a vida nos coloca. Interessante, né? Para minha surpresa e para meu desagrado, eu parei na casa de uma amiga, que é cristã, de outro ministério, e fui cumprimentar o esposo dela. Era um homem muito sorridente, era um homem muito feliz. E quando eu dei a paz do Senhor à esposa dele, eu percebi que ele estava por trás da árvore. E eu tentei o cumprimentar, lhe perguntando como é que ele estava, e aquele homem se escondia de mim. E aquele homem corria de uma árvore para outra, para não me ver, e dizia, estou bem, e corria. Eu digo, que coisa estranha. E infelizmente isso faz em torno de 3 meses, e ontem à noite eu soube que esse homem está em Doutor Maia. Em Doutor Maia. Não foi por conta da depressão, é porque ele trabalhava em uma determinada profissão que hoje praticamente não existe mais. Ele é taxista. E ele não estava mais conseguindo levar o dinheiro da feira para dentro de casa. Esse cara pirou, surtou. E são crentes. Compartilham a mesma fé que eu e que você. Veja como esse salmo ele é real. Não são só doenças mortais, não é só os imprevistos da vida, são também os transtornos psicológicos. E a minha pergunta para você é essa: como tratar a nossa fé à luz do Salmo 91? Diante disso tudo, veja como o salmista é pé no chão. Ele está nos apresentando nesse salmo. Não sei se você já viu esse salmo com esses olhos, que esse simples mortal conseguiu ver. Quarto perigo, verso 7. E o verso 8, olha o que ele nos diz aqui, verso 7, caiam 1.000 ao seu lado, e 10.000 à sua direita, você não será atingido, somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Qual o quarto perigo aqui, perdão, irmãos? Os desastres sociais. O salmista tem em mente aqui, certamente, a figura de uma guerra. Ele está dizendo que na guerra, quando Israel entrava na guerra, 1.000 cairiam ao lado dele, 10.000 à direita dele, e ele não seria atingido, desde que Israel tivesse em obediência. Se Israel tivesse desobediente, certamente ele perderia a batalha. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que significa isso aqui? E eu tenho uma aplicação prática para a nossa vida hoje. O que é que o salmista tem em mente? São pessoas, irmãos, que de repente perdem tudo. Financeiramente falando também. Que estão nas igrejas, que professam a mesma fé que eu e que você. E que de repente ele não tem nem o sustento para o dia de amanhã. Ou pessoas que perderam tudo, absolutamente tudo, financeiramente falando. Até a esperança. Me permita outro exemplo. Talvez muitos de vocês não lembrem do que eu vou falar aqui. Mas há alguns anos atrás, há décadas atrás, nós vivemos aqui no Brasil uma inflação muito louca. E existia uma aplicação chamada Overnight. Era uma aplicação diária que todo dia você tinha que ir ao banco e refazer aquela aplicação. Era uma aplicação diária. Os juros eram exorbitantes. E eu tinha um amigo que ele possuía 2 carretas novíssimas. E ele chegou para mim e disse: Rony, eu vou vender minhas 2 carretas, vou aplicar no Overnight, e a partir de hoje eu vou apenas para o calçadão da Cardoso Vieira, é cafezinho e ler jornal. E assim ele fez. Vendeu essas 2 carretas seminovas, e aplicou nesse Overnight, e os irmãos sabem da história, né? Veio o Fernando Collor de Mello,
e passou a mão em tudo. E quando ele soube disso, ele infartou e foi para o João 23. Passou alguns dias lá, conseguiu sair, mas com um mês depois ele desenvolveu um tumor na cabeça, fruto de preocupação, e faleceu. Esse homem colocou toda a sua esperança no patrimônio que ele tinha. E ele se perdeu. Mas também, esse verso, o verso de número 7, em particular, ele é perfeitamente aplicável a pessoas que começaram na vida cristã, que começaram bem, que começaram comigo, que começaram com você, mas já não se encantam mais. Irmãos, faça um breve resumo da sua vida e veja quem começou com você. Veja que pessoas caminhavam com você. Pessoas que eram apaixonadas por Cristo como você. Pessoas que davam valor à pregação bíblica. Pessoas que apresentavam Jesus aos outros. Pessoas que se encantavam com um bom sermão. Pessoas que se encantavam com a consciência cristã. Pessoas que se encantavam com hinos. Pessoas que se encantavam com a boa biblioteca teológica. Mas hoje isso já não faz mais parte da vida dela. Apostataram. Não conseguem mais caminhar, não caminham mais, irmãos, no nosso caminho, no mesmo caminho que eu ou que você. Que coisa triste. O salmista aqui está falando também do perigo da apostasia, ou da falsa conversão. 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você ainda conseguiu ficar de pé. Mas os que não ficaram, mas os que não conseguem caminhar, talvez a resposta para essas pessoas, em parte, esteja no verso 8, quando ele diz o seguinte, olha, no verso 8, somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto cristãos, presta atenção por favor, meus irmãos, enquanto cristãos, quando nós olhamos para o nosso lado, infelizmente, a gente contempla muitas vezes a prosperidade do ímpio. E às vezes, até o ímpio nos governa. Às vezes, o ímpio até nos pastoreia. Muitas vezes, até são pessoas que influenciam a mim e a você, e infelizmente não tem temor, não tem valor, não tem, irmãos, caráter, infelizmente, mas essas pessoas são ovacionadas, são aplaudidas, não é? São reconhecidas. Por quê? Porque essas pessoas, apesar de chamarem o azedo de doce, e o doce de amargo, elas são reconhecidas e você não, e você começa a olhar para essas coisas e diz, servir a Deus para quê? Para que servir a Deus? Eu gostaria de dizer algo aqui a você, como aplicação particularmente desse verso 8. Não se encante com o glamour, com a fama, com a notoriedade que hoje vive o ímpio. Sabe por quê? Um dia o juízo de Deus o alcançará. Toda vez que eu estou pregando em alguma palavra, Deus confirma. Você acredita se não quiser, ou não. Eu estava meditando nessa palavra e uma pessoa mandou um WhatsApp para mim, ninguém da nossa igreja, de outro ministério, pedindo oração. Tentou o suicídio. Por quê? Porque essa pessoa era casada com uma pessoa mais velha, e uma mais nova começou a dar em cima dela. E ela se encantou pela mais nova e abandonou o cônjuge mais velho. E depois de 4 meses, aquilo que era tão romântico, aquilo que era tão belo, aquilo que era tão perfeito, deu um chute nessa pessoa. E ela entrou em desespero. E pediu oração, ore, olha o que pediu, ore para que ele volte. E a crente, viu? Ore para que essa pessoa volte. Não, o marido não, é o que abandonou ela.
Ore para que ele volte. Como é que pode? Ele me pagava minhas contas, ele era amoroso, ele era carinhoso. E eu vou dizer o quê? A Bíblia. Embora eu esteja orando por ela, embora, irmãos, eu reconheça, irmãos, que eu tenho que orar por ela, antes de tudo eu tenho que ser verdadeiro para com ela. Quem vive no pecado, mais cedo ou mais tarde, a fatura chega. É possível que uma pessoa viva eternamente no pecado e nada aconteça com ela aqui na terra, mas na eternidade o juízo de Deus o alcançará. Quinto e último perigo, versículos 10, 3 novamente e o verso 13. Eu vou ler logo o 3. A parte B fala sobre, aliás, verso 3, parte A. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Versículo número 3. Verso 10. Nenhum mal lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Verso 13. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Do que o salmista está falando? A que perigo, com base nesses 3 versos, ele está se referindo? O quinto e último perigo, irmão, são os ataques malignos. É o próprio Satanás. Eu gostaria de lhe dizer algo aqui nessa noite. Muitas vezes o diabo se apresentará a mim e a você como um leão, intimidando, querendo nos intimidar. Mas Moody dizia algo interessante. Ele disse o seguinte, que o diabo nunca é tão perigoso quando ele se apresenta na sutileza de uma serpente. Ou seja, de forma camuflada. O que o salmista está colocando aqui é que o diabo lançará na minha vida e na sua perigos ou obstáculos, como se você tivesse uma verdadeira selva. Por hora ele se apresentará como um leão, tentando lhe intimidar, tentando lhe colocar medo, tentando fazer com que você desista. E muitas vezes ele será sutil. Ele aparecerá de forma camuflada, como uma serpente. Mas eu gostaria também de dizer algo aqui interessante nessa noite para você. Quando o Salmo fala no verso 3 de peste perniciosa, ele não está só se referindo apenas à doença. A peste perniciosa, aqui também, pode ser interpretada como uma ação maligna. Vou falar nela daqui a pouco. Mas veja bem, eu dizia isso a Ritinha hoje. Eu pago minhas contas numa lotérica lá no Severino Cabral. E eu fui pagar a fatura do meu cartão e cheguei lá, era 5h15, estava fechada. E eu me dirigi a outra lotérica lá no final do canal de Bodocongó, uma bem pequenininha que abriu há pouco tempo. E eu parei meu carro em frente a ela, fiz o pagamento. Ao sair, eu fui dar a volta no carro. E quando eu dobrei o carro para dar a volta, para dar a volta, uma senhora vinha, uma mulher muito magra, algo em torno de 60 anos, de short, camisa branca, e ela ficou parada na pista, olhando para mim, fixamente para meus olhos. E eu parei meu carro e dei sinal para que ela passasse pela traseira do carro. E ela não se moveu. E ela não saiu do lugar. Eu esperei em torno de 2 ou 3 minutos. E essa mulher não passou e não movia sequer o olho, e ela olhando para mim fixamente. Então eu dei ré no carro. E quando eu dei ré, que eu passei ao lado dela, ela estava parada, simplesmente juntando saliva. Eu nunca vi essa mulher. Nunca a cumprimentei, não sei quem é. E ela me deu uma enorme cusparada no carro. Eu não estou falando de peste perniciosa. Eu estou falando a você que nós temos um adversário que é real, que se apresentará a você, que se possível for, irá lhe distrair. Eu não creio que um salvo perca a salvação. Eu não creio que Satanás possa tomar a salvação de um salvo. Contudo, ele pode nos distrair.
Ele pode impor medo. Quantas pessoas não conseguem aqui, talvez, dormir à noite? Com medo de vultos, com medo de assombrações. O que é isso? O que é isso, meu irmão? Mas uma coisa me chama a atenção com relação ao diabo. Eu gostaria de destacar o verso 3, quando ele fala em peste perniciosa. Porque talvez hoje o lugar mais perigoso onde Satanás está, sabe qual é? Um lugar como esse. De Bíblia aberta, de paletó e gravata, se passando como pregador do Evangelho. Às vezes ele se apresenta como um leão, como possivelmente ele se apresentou para mim, como essa senhora, que eu tive esse encontro com ela esse mês. Mas ele pode também se apresentar como uma serpente, usando um lugar como esse, levando multidões inteiras para o inferno. Ligue a televisão e você o verá, prometendo chaves, prometendo prosperidade financeira sem arrependimento de pecados, prometendo o céu a pessoas que simplesmente mandem o dízimo para lá. Ele está inclusive na TV. São os ataques malignos e as pessoas estão abarrotadas de gente. As igrejas estão cheias, essas igrejas estão lotadas de pessoas vazias de Deus. O pior, crendo que são salvas e não são, porque não conseguem ouvir o Evangelho. São bem intencionadas, mas, meu irmão, se boa intenção nos levasse para o céu, Jesus não precisava ter morrido. Veja que coisa interessante, tem uma igreja ali que toda segunda-feira o pastor disse que recebeu a unção de entregador. Então ele convida pessoas a levarem uma chave, a segunda-feira à noite. E essa chave ela é ungida por esse pastor que recebeu essa, entre aspas, unção de entregador. E quando ele unge aquela chave, se você não é próspero, você fica. Se você não possui um carro, você vai possuir. Se você tem uma empresa que não anda, ela começará a andar. E o que me chama a atenção, sabe o que é? É que é empipada de gente, abarrotada de pessoas. E interessante, boa parte daquelas pessoas, até de igrejas históricas. Esses falsos pregadores, conseguem arrebanhar essas pessoas. Bem, dito isso, vamos para o ponto 2. Eu lhe perguntaria nessa noite, como viver sem medo? Ou qual é o segredo para se viver bem em um mundo que apresenta para nós perigos como eu acabei de colocar aqui para você? Doenças mortais, imprevistos, ataques satânicos, problemas psicológicos. Como viver bem em um mundo assim, irmãos? De medos, de ataques malignos, de desastres sociais. Como viver bem assim? Tem a receita, parece que o salmista nos dá. Eu chamo a sua atenção para o verso 1 e para o verso 2 do salmo que nós estamos analisando. Olha o que o salmista diz, olha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Você percebe que esse salmo, ele não é válido para todos? Você percebe que esse salmo, ele só é válido para quem tem comunhão com Deus? Ou isso ainda não ficou claro para vocês? Para mim ficou muito claro. Porque ele diz o seguinte: aquele que habita onde no esconderijo, dá a ideia de lugar secreto, traz a ideia no Antigo Testamento de alguém que entrava no Santo dos Santos. Interessante, nesse esconderijo de Deus, irmãos, só vai quem tem intimidade com Ele, só vai quem o conhece. Eu posso lhe dar um conselho aqui à luz desse verso número 1? Pare de ver tanta série.
Pare de estar tanto ao celular. Pare de colocar nos seus dias, fazer parte da sua agenda, coisas que lhe tirem de culto de oração, de escola bíblica. Pare de fazer isso. Como você quer comunhão com Deus, se você não se esconde no esconderijo dele, se você não tem intimidade com ele? O que é isso, irmão? Há pessoas que discutem mais política do que se encantam pelo Evangelho. Onde nós estamos vivendo, irmãos? Que é isso? Onde a igreja está? Eu não estou dizendo que você deve ser uma pessoa avessa à política, não é isso. Mas Deus não nos chamou para isso em especial. E o salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, quem é Deus para você? Se alguém chegasse para você e dissesse o seguinte, conceitue Deus para mim, me dê o seu conceito acerca de Deus, você diria o quê? O salmista aqui, ele diz, no verso 1 e verso 2, quem era Deus para ele, apesar dos perigos que a vida impõe a ele. Não é não? Olha o que ele diz, olha. Aquele que habita onde? No esconderijo de quem? Do Altíssimo. Para esse salmista, que eu não sei quem era, Deus era Elion. Ele chama Deus de Elion, ele chama Deus de Altíssimo. O que ele está dizendo aqui? Que aquele que possui tudo, presta atenção, inclusive a manutenção ou não da minha vida, é nele que eu me escondo. A pior tragédia que a Covid acometeu a minha família, não foi nós ficarmos doentes 3 vezes. Não foi. A pior tragédia que a Covid impôs a mim particularmente, foi a perda do pastor Gomes. Eu não consegui dormir por 1 semana, porque Gomes se internou na sexta e morreu no domingo, o pastor Gomes. E aquilo me perturbou demais. Como Deus? Por que Deus? Como eu questionei Deus? Como é que pode alguém que se interna na sexta e morre ao domingo? Senhor, por quê? E quando eu olho para um salmo desse, e eu vejo o salmista chamando Deus de Altíssimo, sabe o que ele está dizendo? Que a Covid pode até ter levado ou levar algum de nós, mas ela não tem o poder de nos levar para o inferno. A Covid levou o pastor Gomes, entre tantos outros cristãos, para onde? Para o céu. Ele é o Altíssimo, é Ele que mantém a minha vida, a sua vida, ou não, e cabe a Ele dar, e cabe a Ele tirar. Ele é o Altíssimo. Você chama Deus assim? Ele é o Elion. Essa é a grande diferença do salmista para talvez alguns de nós que aqui estamos. Mas ele chama Deus de outro nome. Ele chama Deus no verso 1 ainda de a sombra do onipotente. Ele chama Deus de onipotente, ou em outras versões, o todo-poderoso. No original, no hebraico, é Shaddai. Ele diz que Deus não é apenas para ele o Altíssimo, mas Deus é para ele também o onipotente, ou em outras versões, o todo-poderoso. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o que nos foi dito pela manhã aqui, em muitos relatos dos irmãos da igreja perseguida. Ele está dizendo que Deus para ele era o provedor. Ele está dizendo que nele, ele tinha tudo o que necessitava. Muitas pessoas se encantaram com de manhã, né? Eu também. Eu queria ter a disponibilidade, a motivação de cultuar a Deus por 8 horas sem olhar para o relógio. De chegar em casa e não ter uma pizza, ou quem sabe uma macarronada, ou até mesmo uma lasanha, não sei o que você vai jantar, mas um besouro chamado chapolim, né? Com suco de arroz, ainda conseguir glorificar a Deus. Esse salmista aqui conseguia, porque ele chamava Deus de onipotente, de todo-poderoso. Ele dizia o seguinte, que em Deus ele tinha tudo o que necessitava. Quem é Deus para você? Mas ele continua, e ele ainda chama Deus no verso 2 de Senhor, não é? Diz ao Senhor. O que é Senhor aqui é o quê?
é Iavé. O que o salmista está dizendo é o seguinte, que o Deus que ele serve, apesar de tudo que a vida tem imposto a ele, tem colocado diante dele, colocado diante de mim, colocado diante de você, mesmo assim, ele continua sendo o Deus de promessa. Você está entendendo? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que prometeu lhe levar para o céu, ele vai cumprir. O salmista entendia isso. Mas ele diz outra coisa que parece muito óbvio, né? Ele chama Deus de Deus. Olha o que diz, ó. Verso 2: diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, o meu Elohim. Por que isso, irmão? Eu fiquei pensando, Senhor, por que ele disse Altíssimo, Onipotente, Senhor, e chama Deus de Deus? Por que ele chama Deus de Elohim? Sabe por quê? Esse salmo, ele é um salmo onde não há espaço para estrelismo. Esse salmo, ele é um salmo onde não há espaço para quem é esnobe. Esse salmo, ele é um salmo que também não é místico. Ele é um salmo sobre a vida. Ele é um salmo, irmãos, que ele nos diz algo, né? Muito claro, em particular quando o salmista chama Deus de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Quando ele chama Deus de Elohim, ele está dizendo o seguinte, que ele é o Criador. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Que o mundo já tem um Criador. E não é Anitta, e não é Neymar, e não é Jojo Taldinho, e não é você. O mundo tem um Criador, o Criador é o Deus dele. Por isso, nessa noite, descanse. Você não é o centro das atenções, mas o seu Deus é. Ele é o Criador, descanse nele. Ele sabe o que está fazendo. A gente precisa ouvir essas verdades, irmãos. Então, Deus, para o salmista, ele define em 4 nomes. Mas ele diz outras coisas extremamente interessantes aqui. Ele diz que nesse Deus, ele consegue habitar. Né? O que habita no esconderijo do Altíssimo? O que é que ele está querendo dizer? Ele consegue ficar quieto. Ele consegue, irmãos, continuar. Uma das frases de Lutero que eu mais gosto é a seguinte, é quando ele diz o seguinte: eu não sei por quais caminhos Deus tem me conduzido, mas eu confio demais no meu guia. Dou conselho a você hoje aqui nessa noite. Habite nesse lugar, na presença dele, descanse nele. E ele diz que não é só habitar, né? É descansar à sombra do Onipotente. O que significa? É estar perto dele. Alguma coisa só pode lançar sombra sobre você se você estiver perto daquela coisa, daquele ser, daquele objeto, né? Não estou chamando Deus de objeto, estou apenas exemplificando. Então, se Deus emite sombra, ou emitia sombra sobre esse salmista, é por quê? É porque ele andava muito perto, ele andava muito próximo. Em outras palavras, não tem segredo. Ele era alguém que orava, ele era alguém que lia a palavra. Quando você trata, irmãos, muitas vezes com pessoas que dizem ser cristã e são estúpidas, eu não estou dizendo que essa pessoa não é salva, eu estou dizendo o seguinte, que essa pessoa falta na vida dela oração, falta na vida dela quebrantamento, falta na vida dessa pessoa devocionais. Por essa razão ela se comporta da maneira como ela se comporta. Falta quebrantamento. O salmista diz que descansava à sombra, mas ele diz algo também tremendo aqui nesse salmo, né? Ele diz o seguinte, que Deus era o seu refúgio. Refúgio. O que é um refúgio? Meus irmãos, às vezes eu olho para o mundo, digamos assim, o mundo animal, e às vezes o animal ele me dá algumas lições, e vou lhe dizer por quê. Porque qualquer animal, quando está em perigo, a primeira atitude dele, sabe qual é? Ou uma das primeiras? Ir para o seu refúgio, ir para o seu esconderijo, ir para o seu lugar seguro. Posso lhe fazer uma pergunta? Quando a doença chega, quando os ataques do maligno chegam,
Quando os imprevistos da vida acontecem, você corre para onde? Se para o animal, que é um ser irracional, o refúgio é sua toca, é seu ninho. Para mim e para você que dizemos que conhecemos esse Deus, qual é o lugar seguro? Irmãos, não tem outro. É nos braços do Pai. Eu lembro aqui de uma das pregações de janeiro, né? Sobre o cego de Jericó. E ela disse algo que não saiu da minha mente. Normalmente uma pessoa cega, se você andar com um cego, você não diz a ele, pule, ela pula, pula nada. Né? Mas quando Jesus chamou Bartimeu, né? Ele pulou. Porque pular, segundo a minha ordem, pode ser num precipício. Mas pular, segundo uma ordem do teu Deus, é estar em lugar seguro. Por isso que o salmista entendia isso. Ele é o meu refúgio, ou seja, Ele também é a minha segurança, Ele é a minha fortaleza. Ela é a minha fortaleza. Posso dizer algo aqui a você? Naturalmente falando, o homem natural, ele confia demais no homem, é ou não é? Se você for fazer um exame de rotina, eu caminho todo dia porque eu detesto o cardiologista. Já fui em 3, não foi a experiência melhor do mundo, não. Ele olha para você e diz, tira tudo que você gosta, né? Saia de manteiga, saia de sal, não coma carne gorda, é ou não é? Doce, evite, tudo que é bom ele tira. Por isso que eu não gosto de cardiologista. Você acredita piamente, você só come integral. Por favor, se você adora verdura, eu lhe invejo demais, pepino, tomate. Ah, pastor, um suco de berinjela. Aquilo é uma delícia para você, amém, glória a Deus. Eu detesto. Não é? Mas a gente acredita no que aquele camarada diz. Então é interessante. Eu não estou dizendo que você não deve fazer a dieta, não é isso, irmãos. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que o homem natural, a nossa natureza caída, ela acredita no homem. Aí eu lhe faço uma pergunta aqui nessa noite. Por que a natureza regenerada, o novo homem, não acredita no que está sendo pregado aqui nessa noite? Se é natural o homem não regenerado acreditar no homem, seria natural também o homem regenerado acreditar no que está sendo pregado aqui nessa noite, ou não? Eu creio que sim. Sabe por quê? Sabe quem é Deus? Olhe para o verso 4 também. Sabe quem é o teu refúgio? Sabe quem é a tua fortaleza? Verso 4, olha bem. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Ei, você conhece alguém mais simples do que Deus? Apesar de ser o Todo-Poderoso, irmãos, como Deus é simples. E vou lhe dizer por que com base nesse verso 4. Por quê? Se eu fosse esse autor do Salmo, eu jamais iria pintar Deus, mesmo que de uma forma metafórica, como uma galinha. Eu colocaria um leão, a Bíblia apresenta Deus como um leão, né? Possivelmente eu apresentaria ele como um urso, ou como um elefante, um animal imponente, mas inspirado pelo Espírito Santo. O salmista coloca Deus como uma galinha. E qual a ideia aqui? Mesmo inspirado pelo Espírito Santo, qual a ideia? Ou por ser inspirado pelo Espírito Santo. Eu não sei se você já foi no sítio. Os pais de Ritinha moraram algum tempo no sítio. E minha sogra criava muita galinha. Veja bem, você já viu uma galinha de pinto? Para nós nordestinos aqui, eu tenho que contextualizar. Você tem algumas galinhas no chiqueiro, aí você olha para cima, está um carcará. Um pequeno avião, né? Um pequeno gavião, né? Ele fica peneirando. Ele fica em cima mesmo em cima onde estão as galinhas, ele fica peneirando. O que é que ele está fazendo ali? Ele está olhando para ir buscar quem? Um pinto. A galinha de pinto novo, como nós chamamos aqui no Nordeste, ela simplesmente abre as asas
E todos os pintos, sem um sequer ficar fora, vem para debaixo dela e ali ela fecha as suas asas. Vai bulir com um pinto daquele. Vai mexer com um pinto daquele. A ideia do salmista é exatamente essa. Que o lugar seguro, que a fortaleza de um cristão, é exatamente como Deus se apresenta para mim e para você. O que é que ele quer dizer aqui? Quando o erro doutrinário bater à tua porta, vai para a verdade que é Ele. O que é que Ele quer nos dizer aqui? Quando a dúvida chegar ao seu coração, para onde correr? Ô meu irmão, quando o luto bater na nossa casa, será que muitos de nós temos aqui a convicção de Marta? Senhor, eu sei que no último dia Ele ressuscitará. Será que você tem essa convicção? De que se você perder algum parente em Cristo, um dia você vai revê-lo? Um dia você vai se encontrar com Ele? Veja como é seguro estar sob as asas desse Deus. Está sob o seu refúgio, está sob o seu esconderijo. Veja como é seguro. Verso 11 e 12. E a gente já está partindo para o final. Porque aos seus anjos Ele dará ordem a seu respeito para que guarde vocês em todos os seus caminhos. Eles os sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Eu não posso te deixar de dizer isso aqui, nem de crer. Talvez você diga, pastor, o senhor está muito pentecostal. Estou não. Eu sou simplesmente bíblico. Eu acredito piamente, eu não sei explicar como os anjos nos livram. Mas não só sou eu não, com essa minha mente extremamente finita e um pregador medíocre que eu sou. Eu vou dar aqui as palavras de Spurgeon, o príncipe dos pregadores, interpretando esse verso que diz que os anjos, Ele nos livrará. Olha o que ele diz, preste atenção. Nós não sabemos dizer a maneira como os anjos irão nos guardar, mas o fato é, seja repelindo demônios, neutralizando planos espirituais, ou até mesmo impedindo suas forças físicas, inclusive as doenças, os anjos estão a nos livrar. Eu não sei quantos livramentos Deus já deu a você, até que você não viu, mas o fato é que anjos ainda continuam trabalhando ao meu e ao teu favor. Isso é uma verdade bíblica. E quando isso não acontecer, pastor, quando eu morrer, são eles que irão lhe recolher até o céu. Nós ouvimos isso aqui de manhã, irmãos. Uma garota de 17 anos, colombiana, converteu-se a Cristo, né? E os perseguidores, a polícia colombiana pegou aquela garota e jogou de um penhasco. E ela disse que não sabe como. Está aqui a resposta. Ela se manteve viva, ela não morreu, ela voltou e está pregando o evangelho lá na Colômbia. Quem a guardou? Quem a livrou? Quem? Com certeza eles. Né? Nós não podemos deixar de acreditar no que a Bíblia diz. Nós não podemos ser lunáticos. É verdade, alienados. Mas nós temos que ser bíblicos. E eles continuam, interessante, né? Eu estava ouvindo uma pequena pregação do pastor Augusto Nicodemos, sobre esse salmo. Ele disse que algum tempo, não lembro que dia, ele disse que entrou na casa dele, e ao entrar na casa dele, aliás, ele estava em casa fazendo jantar, a história é assim. E de repente chegam as filhas dele, e começa a fazer zoada, eles pensando que era fazendo zoada, desde que 3 assaltantes invadiram a casa dele. Roubaram o carro, levou um notebook que não prestava, e outras pequenas coisas. E ele é categórico ao dizer, quem me livrou daquilo ali, minha família, quem poupou minha família, quem poupou a vida de meus filhos, foi Deus. Deus continua nos livrando. Se é por intermédio de anjos, nesse caso aqui eu não sei, mas o fato é que Deus continua nos livrando.
Louvado seja o nome do Senhor. Como não viver, irmão, sem medo com um Deus assim? E agora Deus fala com o salmista rapidamente, verso 14, 15 e 16, e a gente já termina aqui. Olha o que ele diz no verso 14. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o quê? Porque conhece o meu nome. Eu não estou dizendo aqui que Deus vai lhe livrar de todas as enfermidades. Eu não estou dizendo aqui que Deus é obrigado a lhe livrar de tudo. Eu não estou afirmando isso aqui. Pode ser até que Ele não nos livre. O pastor Hernando Dias Lopes diz algo interessante. Às vezes, Deus não nos livra da morte, mas Deus nos livra na morte. E essa é uma grande realidade. O que eu estou afirmando aqui com base no verso 14. E a promessa do Salmo é exatamente essa. Que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, meu irmão. Eu sou sincero a você, eu acho morrer humilhante. Eu já presenciei uma pessoa morrendo, um senhor, com quase 90 anos morrendo. É humilhante, porque você fica desfigurado, sua cor some, e eu presenciei minha avó também, a mãe de minha mãe falecendo. É horrível, é humilhante morrer. E você vê uma pessoa morrer, você fica, meu Deus, por quê? Né? Mas quando você olha para um salmo como esse, você olha uma pessoa agonizando em seus momentos finais, e você crê, pelo que um salmo como esse nos diz, que essa pessoa fechará os olhos aqui, mas abrirá no céu. Que nada, nem aquela falta de oxigênio, nem um coração que deixa de parar, nem o cérebro que deixa de funcionar, nada pode nos impedir do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Verso 15 e verso 16. Para você e para mim, ó. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Continua. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Tudo que nós queremos é o quê? Viver muito, irmão. Tudo que nós queremos é viver muito. É viver intensamente. Não é? Por isso que a gente está atrás de dietas saudáveis. Eu não sou contra isso, por favor, não estou dizendo isso. De exercícios físicos. Por isso que a gente não come determinadas coisas. Por isso que a gente anda não sei quantos quilômetros por dia. Não é verdade? Por isso que a gente faz check-up todo ano. Por quê? Porque a longevidade parece que está na nossa mão. Mas interessante que um salmo como desse nos coloca por terra. Por isso que eu disse que ele é um salmo para os humildes. Por quê? Não existe nada mais constrangedor do que você saber, você que está aí, eu também, que você, nem eu, temos o domínio sobre a manutenção da nossa vida. Quem de nós que estamos aqui, que podemos acrescentar 1 segundo à nossa vida ou retirar? Nenhum. Só Ele. Mas Ele promete a mim e a você o seguinte, com base no verso 14 e no verso, 15 e 16. Você que está aí, que se refugia nesse Deus, que habita no esconderijo do Altíssimo, que tem nele a sua fortaleza. Eu posso lhe dizer uma verdade aqui, ou algumas verdades aqui nessa noite? Primeiro, você não conhecerá o diabo. Segundo, você não habitará no inferno. Terceiro, você terá uma vida realmente com qualidade quando você morrer. Com base no verso 16, eu vou saciá-lo com longevidade e eu vou lhe mostrar a minha salvação. Ou em outras versões, eu vou lhe mostrar o meu Salvador.
estava num determinado lugar sábado e tinha um pré-candidato ao governo do estado lá, né? Inclusive eu voto nele. E ele abraçando muita gente lá, onde eu estava, abraçando, né? Se solidarizando. E muita gente querendo abraçá-lo, agarrá-lo, tocar nele, pegá-lo, né? Porque ele é uma pessoa, entre aspas, relativamente importante. Então parece que as pessoas têm esse desejo. Um dia, você conhecerá, olho a olho, tete a tete, do jeito que ele é, o seu Salvador. Alguém mais importante do que ele? O próprio Jesus Cristo. E você viverá eternamente com ele. Você quer mais o quê? Se uma mensagem como essa, basicamente do verso 16, não lhe animar, eu não sei mais o que lhe anima. Não trouxer esperança para você, sinceramente, eu não sei mais o que pode trazer. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém?